Se tem uma coisa que eu sei sobre você é o seguinte: você quer construir o maior patrimônio possível para poder viver de renda na aposentadoria ou pelo menos complementar a sua renda lá na aposentadoria. Uma coisa que eu imagino que você também esteja fazendo é cometendo um dos maiores erros na construção de patrimônio. Quer saber qual é? Assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico e nesse vídeo eu quero falar sobre o maior erro que as pessoas cometem na hora de construir o seu patrimônio, de acumular patrimônio para poder viver de renda na aposentadoria, tá? E se esse é um assunto que você tinha interesse em saber mais, está curioso, está curiosa, já deixa teu like, já clica no joinha aqui, para você não custa nada, é menos de um segundo para apertar um botão e para mim faz toda a diferença, porque não só mostra para mim que você gosta desse tipo de conteúdo, mas também mostra para o YouTube que esse conteúdo é legal para que ele repasse para cada vez mais pessoas, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Para falar sobre a construção de patrimônio, eu preciso transformar essa discussão na coisa mais simples possível. E a maneira mais simplificada de falar sobre a construção de patrimônio é deixar claro para você o seguinte: só existem 3 variáveis que importam no momento de construir patrimônio. Só 3. E quais são elas? Aporte, tempo e rentabilidade. O aporte é quanto você investe todos os meses. O tempo é por quanto você vai investir para construir esse patrimônio. Vai ser por 10, por 20, por 30 anos, quanto mais cedo você começar, melhor. E o terceiro fator é a rentabilidade, ou seja, quanto vai render. Qual vai ser o fator que vai multiplicar seu patrimônio com o passar do tempo. Aquele fator que começa devagarzinho, mas no longo prazo faz uma baita diferença. Então esses são os 3 fatores que vão fazer total diferença na sua construção de patrimônio. O grande problema é que a maioria esmagadora das pessoas foca na variável errada, foca nas variáveis erradas. Por exemplo, tem muita gente que pensa o seguinte: o segredo para viver de renda na aposentadoria é investir nos ativos mais rentáveis. Então o segredo é focar na rentabilidade. Então o que as pessoas fazem? Passam muito tempo estudando sobre os melhores investimentos, melhores estratégias, melhor isso, melhor aquilo, mesmo antes de ter começado. E qual o grande problema desse ponto? São 2. Primeiro que, no começo, quando você está começando a acumular patrimônio, a rentabilidade não faz tanta diferença. Aquela variação, se vai render 1%, 0,8%, 1,2%, para um valor pequeno, não vai ser um fator de multiplicação que vai fazer tanta diferença naquele primeiro momento. Mas ainda mais importante, a rentabilidade é um fator que você não tem total controle. Porque, por exemplo, nada garante que se você estudar mais sobre investimentos, você vai dobrar, triplicar, multiplicar por 10 seus investimentos. Você pode ter uma rentabilidade, sei lá, 10% ao ano, mas você não consegue passar de 10% para 100% ao ano todos os anos. De repente, em algum ano você consegue ter uma rentabilidade um pouquinho mais alta, no momento em que, sei lá, a bolsa caiu muito e aí você investe naquele momento mais baixo, e os seus investimentos dobram, sei lá, nos 12 meses seguintes. Mas isso não é algo que você pode garantir que vai acontecer todos os anos. Então focar na rentabilidade para quem está começando a investir não é a decisão mais inteligente, vamos dizer assim. Um outro ponto, muita gente pensa o seguinte: o segredo para poder ter sucesso nos investimentos, para acumular o maior patrimônio possível, é começar o quanto antes. Ou pior ainda, tem gente que pensa o seguinte: eu deveria ter começado quando eu era mais jovem, vivo se lamentando, reclamando, agora eu já tenho 40, 50, 55, 60 anos, então já passou meu tempo e tal. Vive se lamentando em vez de pensar o seguinte: quanto antes eu começar, melhor. O que passou, passou. Não adianta ficar se lamentando. Se você começar hoje, é melhor do que começar amanhã. Se você começar hoje, é melhor do que começar no próximo mês, do que começar no próximo ano, porque você vai ter mais tempo. Mas ainda assim, esse também não é o fator mais importante, porque você, apesar de ter controle de quando você começa, você não consegue, por exemplo, mudar na sua equação de construção de patrimônio o seu tempo de investimento, sei lá, de 30 anos para 130 anos. Você não consegue fazer isso. Existe um limite de tempo, que o limite de tempo é o quê? É a nossa vida. Você não vai ter um tempo de investimento de 130 anos, você vai morrer antes. Isso é um fato, não adianta discutir com isso. E aí a gente chega na questão de quê? Do aporte. Para pensar no que é o aporte. O aporte é a única variável que você tem total controle e que é ilimitada. A única variável que você tem total controle e que é ilimitada. Então vamos lá. Por que você tem total controle sobre o aporte? Porque você
baseado na maneira, no quanto você ganha por mês, e o quanto você poupa, e o quanto faz sobrar, você tem controle do quanto você vai investir todos os meses e se você vai ter disciplina para investir todos os meses. Ainda melhor, quanto maior for sua renda, maior é a capacidade de você fazer novos aportes. Obviamente tem gente que aumenta de renda e aumenta os gastos na mesma proporção e não aumenta então os seus investimentos. Mas se você aumenta a sua renda, mantém os seus investimentos, seus gastos sob controle, você tem capacidade de investir cada vez mais. Então se hoje, por exemplo, você investe, sei lá, R$50 por mês, com alguma organização e aumentos de renda, você pode investir 100, 200, 500, 1.000 ou até mais reais por mês. Essa é que é a grande questão. Então o aporte você pode ao longo do tempo multiplicar por 2, por 3, por 10, por 20, dependendo de como você focar naquilo que realmente importa. Então aonde que eu quero chegar no final das contas? É que o aporte, principalmente no começo dos investimentos, ele faz total diferença. Você investiu hoje R$500, se no mês seguinte você investir mais R$500, você dobrou seu patrimônio, passou de 500 para 1.000. Se no outro mês você investir mais R$500, vai passar de 1.000 para 1.500. Então, se você aumentou em 50%. Então, os aportes no começo fazem uma diferença muito maior do que o tempo que você já está investindo ou que a rentabilidade que você está investindo. Então, se eu pudesse te dar 3 conselhos para você seguir a partir de agora, seriam esses aqui. O primeiro de todo, o primeiro e mais importante, tá? Foque naquilo que você tem controle absoluto. E o que é que você tem controle absoluto? Os seus aportes. Então, foque em usar o máximo de tempo para quê? Para trabalhar, para se desenvolver profissionalmente, trabalhar duro, aumentar a sua renda, aumentar a sua capacitação para que potencialmente você possa ou ter mais clientes, ou conseguir um aumento de salário, ou mudar de emprego, ou passar num concurso melhor, o que quer que seja. Então foque nisso, porque esse é o ponto mais importante, é o único ponto que você tem total controle e que você pode crescer de maneira ilimitada. A segunda dica, o segundo conselho que eu poderia te dar hoje é: comece a investir o quanto antes. Não importa a sua idade, esqueça a sua idade, pare de se lamentar pelo tempo que passou. Pare para pensar o seguinte: se eu começar hoje, é melhor do que começar amanhã. Se eu começar hoje, é melhor do que começar no próximo ano. Então, comece hoje. Hoje, dedique 1 hora para buscar algum conhecimento e dar seus primeiros passos em relação aos investimentos ou dar os seus primeiros passos em relação a melhorar a maneira como você investe o seu dinheiro. E a terceira dica que eu poderia dar para você hoje, o terceiro conselho que eu daria para você hoje é o seguinte: escolha a estratégia mais simples para investir. Nesse primeiro momento, não complique. Quanto mais complexa for a estratégia que você decidir seguir, que envolva mais variáveis e que tome mais tempo para você fazer, se ela vai tomar mais tempo do seu dia, você vai estar usando o tempo para isso, e em vez de estar usando para outras coisas que poderiam ser mais produtivas. Mas o mais importante, se ela é complexa, as chances de você desistir no meio do caminho são muito grandes. De você falhar, de você cometer erros, de começar a achar que está difícil demais e termina deixando de lado. Então essas seriam as 3 dicas que eu daria para você hoje, seriam os 3 conselhos que eu daria para você hoje. Foque naquilo que você tem controle absoluto, comece a investir o quanto antes e escolha a estratégia mais simples para você investir o seu dinheiro. E se você não sabe por onde começar, não sabe que estratégia simplificada seria essa, eu tenho uma dica para você também. Eu preparei uma aula online gratuita, 100% online, 100% gratuita, tá? Para mostrar a maneira como eu invisto meu dinheiro, e é uma estratégia ridiculamente simples, que eu gasto menos de 2 minutos para escolher os ativos que compõem a minha carteira. Se você quer saber mais sobre essa estratégia, eu vou deixar o link aqui embaixo, está aparecendo para você agora, sociedademilionaria.com/workshop, também está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu tenho certeza que se você se dedicar a separar 1 hora para poder assistir essa aula, você vai lá clicar nesse link ou acessar esse link, digitar lá no seu browser sociedademilionaria.com/workshop, e aí vai ter um botãozinho lá para você assistir a sua aula imediatamente. Você clica no botão, cadastre seu e-mail para poder receber o link e assim você vai a transmissão começa imediatamente para você, tá? E aí nessa aula você vai descobrir como começar a investir do absoluto zero até saber como é possível montar uma carteira para você viver de renda na aposentadoria. E muitas vezes é aquele tipo de informação que dificilmente você vai encontrar por aí, porque os bancos não querem que você saiba, nem as corretoras querem que você saiba, que é o tipo de estratégia que você gasta pouco dinheiro com corretagem, com taxas de administração, com taxas de performance, e esse dinheiro sobra só para você. Então, se você quiser saber mais sobre isso, mais uma vez, eu faço o convite para você. Acesse sociedademilionaria.com/workshop, e esse link também está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu tenho certeza que com isso
você vai descobrir uma estratégia muito mais simples para investir, que vai gastar muito menos do seu tempo e vai fazer com que sobre muito mais para você focar naquilo que realmente importa. Se capacitar, trabalhar duro, aumentar sua renda e com isso conseguir investir muito mais, porque o aporte é o fator mais importante dos seus investimentos, tá? Antes de terminar, eu queria só te fazer uma pergunta. Você já investe todos os meses, sem exceção, com aquela disciplina rigorosa, aquela disciplina oriental? Deixa um comentário aqui embaixo, quero muito saber de você. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.